Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Indicações de outubro, livros com protagonistas não binários, agêneros ou intersexuais. Em 2023, eu trouxe um desafio para ajudar vocês, e eu também, a diversificar um pouco as leituras desse ano. E se você não sabe do que eu estou falando, tem um post fixo lá no Instagram, aqui no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do desafio Queer ML, as categorias, como participar e tudo. E a gente, infelizmente, já está chegando ao final. Essa lista são as indicações das histórias que têm protagonismo não binário, agênero ou intersexual do mês de outubro. Mais uma vez, assim como nos outros momentos em que eu indiquei textos com esses tipos de personagem, tive muita dificuldade em achar histórias positivas e com boas representações, mas até que a lista ficou bem grandinha no final das contas, com 12 indicações. Então me acompanha que tem muita coisa pra gente poder conversar sobre. Eu vou começar com as indicações em inglês e depois eu falo dos livros que já têm ou tradução para português ou são livros nacionais, porque sim, temos nacionais nessa lista também. E o primeiro deles, a primeira indicação é Both Can Be Truth, que eu literalmente acabei de ouvir o audiobook. Ele foi escrito por Jules Matias, eu acho que é Matias, que eu também acabei de descobrir que trabalhou em clínicas veterinárias, o que faz muito sentido nesse livro. Porque, bem, aqui a gente tem Ash, que é uma pessoinha não binária de 13, 14 anos, que se muda de escola depois de ser vítima de bullying por transitar entre os gêneros. E nessa nova etapa da vida de Ash, essa pessoa conhece o Daniel, que é um garoto cheio de emoções fortes, que chora muito fácil e se emociona com tudo, com muita facilidade, o que deixa o seu irmão gêmeo e os pais sem saber muito o que fazer, dizendo que ele é extremamente sensível para um garoto, tudo entre aspas, obviamente. E por causa disso, ele acaba se envolvendo em um resgate de um cachorrinho que foi levado a uma clínica veterinária onde ele faz trabalho voluntário para eutanásia. E Ash passa a ajudá-lo porque, afinal de contas, quem não quer ajudar no resgate de um cachorrinho, não é mesmo? Esse livro é muito gostosinho, tem uma fluidez invejável, traz muitas discussões sobre padrões de gênero e também tem muitos gatilhos sobre maus tratos a animais, eutanásia, LGBTQ-fobia, bullying, etc. Mas eu confesso que tem muitas problemáticas também e nenhum assunto, tirando da não binariedade de Ash, é tratado com muita profundidade. Tem algumas pontas soltas que eu não gostei, mas é um infanto juvenil, então acho que a gente não pode pedir muito além do que já foi entregue. Ele é muito fofinho, sim, dá pra fazer a gente questionar várias e várias coisas e chorar um pouquinho com a história da Chewbacca, que é a cachorrinha que eles resgatam. E pra mim, ela acabou roubando a cena de mais da metade do livro, sim. E nessa mesma pegada, eu vou recomendar Meet Cute Diary, que eu já mencionei aqui no episódio de recomendações de janeiro, que eram livros com protagonistas trans. E é uma leitura bem rapidinha, bem despretensiosa, assim. É um jovem adulto que fala sobre Noah, um garoto trans que usa do seu blog na internet para espalhar representatividade trans e questionar gêneros. Traz boas discussões sobre o uso das redes sociais, aceitação e é bem positivo no geral. O próximo da lista é Always the Almost, lançado em 2023, que conta a história de um garoto trans, o Miles, que ele toca piano e ele está prestes a participar de uma grande competição, mas a sua vida pessoal acaba interferindo no seu desempenho. Afinal, o namorado dele acabou de terminar com ele depois de se assumir trans, depois que o Miles se assumir trans, e ele também acabou conhecendo outro garoto, um tal de Eric, que parece ser tão mais mente aberta e entendido dos assuntos do mundo queer, que faz Miles se questionar o porquê alguém como esse Eric se interessaria por ele, que não sabe direito quem é ou o que ele quer ser. Esse era um lançamento bem esperado desse ano. Eu estou vendo muitas resenhas positivas de como é uma história leve e pra cima, sabe? Eu ainda não li, também já vi que tem um alerta de conteúdo para infidelidade sendo usado como rito de passagem. Então, fiquem avisados aqui que talvez seja potencialmente estressante para algumas pessoas, como é o meu caso.
Esse livro ele já foi comprado os direitos para ser traduzido para cá, se eu não me engano, pela editora Alt, e ele vai ser lançado no ano que vem, em 2024. O próximo da lista é Lake Lore, foi lançado em 2022, e é uma fantasia com 2 protagonistas não binários. A história envolve um lago que tem um mundo submerso, e as 2 pessoas que não se falam há mais de 7 anos e se juntam forças para salvar esse mundo mágico de ser descoberto pelas outras pessoas ao redor. Tem protagonismo latino e neurodivergente, e todas as resenhas elogiam muito essa representatividade na trama, mas eu ainda não conferi pessoalmente para poder dar uma opinião mais pessoal sobre a história. Se você já leu, me conta o que achou. O livro seguinte se chama Can't Take That Away, e é um romance de estreia de Steven Salvatore. Nele a gente acompanha Carrie, um adolescente não binário que ama cantar e atuar, mas que ao fazer um teste para ser a bruxa de uma peça de teatro na escola, é discriminado e passa a sofrer bullying não só dos colegas da escola, mas da administração também. Parece ser bem fora da caixinha e é uma história sobre defender o que se acredita, lutar contra a LGBTQ-fobia e afirmar a identidade, contada em capítulos alternados entre os 2 protagonistas. Esse é um livro pouco conhecido, tem muitas resenhas positivas sobre a representatividade bem feita, mas ainda está na minha lista de leituras para conferir pessoalmente também. A próxima indicação é uma graphic novel que foi traduzida recentemente para o português e ela está de graça disponível no Kindle Unlimited e o nome dela é Mooncakes. É uma fantasia que envolve bruxinhas, coisas supernaturais, lobisomens e um romancezinho bem fofo. Pelas resenhas, eu vejo que as pessoas elogiam bastante a diversidade dos personagens de Mooncakes. Eu, particularmente, não gostei muito da história, achei que ela foi muito corrida, mas realmente tem bastante representatividade, porque a gente tem uma bruxinha com deficiência auditiva, um lobisomem não binário e temos vovós queers, o que eu achei bem interessante. Agora vamos para as indicações que estão disponíveis todas em português. E eu vou emendar com mais uma graphic novel, que eu inclusive já falei aqui em outro podcast. E não uma, nem 2, mas 3 vezes, de tanto que eu gostei e de tanto que eu acho importante recomendá-la. E eu descobri recentemente que ela já foi traduzida para o português. Então eu vou trazê-la novamente, dessa vez com um título em português que ficou Gênero Queer, que lá atrás eu recomendei com o nome original, que é Genderqueer. Ela é uma graphic novel autobiográfica da Maya Kobabe. Ela é extremamente importante nas discussões sobre gênero e sexualidade. Como é uma autobiografia, a Maya conta as angústias de se descobrir não binário e assexual num mundo que esses padrões de gênero estereotipam e padronizam também a sua sexualidade. Eu não li a versão em português, mas eu recomendo a história de qualquer forma. Os próximos 2 livros são muito especiais para mim, daqueles que eu indico de olhos fechados. O primeiro deles é Todo Nenhum Simplesmente Humano e o segundo é Rádio Silêncio. Todos Nenhum Simplesmente Humano foi publicado em 2016 lá fora e em 2017 aqui pela editora Rocco. Eu fiz uma resenha gigantesca detalhando tudo sobre o enredo, a escrita, tudinho. Está disponível lá no meu site, marcadoconletras.com. E talvez numa releitura eu traga para cá também uma resenha um pouco mais detalhada em áudio. Enfim, o livro conta do ponto de vista de Riley, seus pensamentos, a rotina, a família, etc. E somos apresentados a personagem de maneira mais neutra possível, com o início do seu post no blog e a frase: a primeira coisa que você vai querer saber sobre mim é se eu sou menino ou menina. Riley faz terapia para superar alguns acontecimentos recentes da sua antiga escola católica e, como exercício, sua terapeuta pede para que escreva suas emoções. E Riley decide começar um blog contando tudo que ela entende sobre a perspectiva de uma pessoa não binária e gênero fluido. Eu quero chamar muita atenção para um detalhe importantíssimo desse livro: a escrita e a tradução brasileira. Eu não li o livro original em inglês, mas o detalhe da escrita é que ela é totalmente sem gênero. Isso quer dizer que nenhum adjetivo, nenhum pronome, nada nesse livro é generificado, como masculino ou feminino. E fazer isso em inglês é ligeiramente fácil. Mas fazer isso na nossa língua, no português, que é toda trabalhada no gênero, fica muito difícil colocar os adjetivos e tratamentos dos personagens, né? Por isso que eu quero muito aplaudir de pé a tradução nacional,
E numa época que pronomes neutros ainda nem eram incorporados na nossa linguagem. O livro foi traduzido lá em 2017, né? E tudo ficou muito neutro e muito brilhantemente encaixado para que o próprio leitor não fique se questionando o tempo todo sobre Riley. Riley é só Riley e ponto final. Vai para a lista dos que todos devem ler uma vez na vida, pelo menos. É basicamente utilidade pública, tá? Leiam e espalhem por aí, porque a gente precisa de mais livros queer fora da caixa, fora do padrão, que eu sinceramente não conheço nenhum outro livro que trate de pessoas não binárias e gênero fluido dessa maneira. E leiam esse livro em português. E o próximo livro é Rádio Silêncio, que é um romance de Alice Oseman, sim, aquela de Heartstopper, e talvez seja o meu favorito desse universo. Nele a gente acompanha o Aled e a Frances. O Aled é amigo do Charlie, ele aparece várias vezes nos quadrinhos de Heartstopper. Na série ele foi meio que substituído pelo Isaac, mas essa história se passa anos depois de Heartstopper, quando o Aled está indo para a faculdade e quando ele já se tornou um criador de um famoso e popular e misterioso podcast. Misterioso porque ninguém sabe quem o Aled é, só a Frances que descobre. É um livro que se trata da amizade dos dois, da vida conturbada do Aled e em como a gente se sente perdido no mundo de forma geral. Essa história é muito emocionante, muito identificável, mesmo que você não seja adolescente, mesmo que você não esteja na fase da adolescência, mas tem muitos gatilhos, principalmente para abuso parental e fobias de formas diversas, assim. Mas esse livro é tão necessário que deveria ser leitura obrigatória nas escolas do ensino médio. E essa talvez seja a maior das ironias do próprio livro. Eu digo que se eu tivesse lido esse livro 20 anos atrás, talvez as coisas teriam sido muito diferentes para mim. Que todo mundo possa encontrar alguém que te ouça e que não seja tarde demais. As próximas 3 indicações são nacionais e estão todas disponíveis no Kindle Unlimited. A primeira é Bina Monster, que mudou de capa recentemente, eu preferia a anterior, inclusive. Nele a gente tem Calisto e seu recém-vizinho, que pode ou não ser um lobisomem. E como se não bastasse isso, Calisto precisará descobrir quem ou o que era o responsável pela morte que abalou sua escola e como ele irá impedir que aconteça de novo. Bina Monster faz parte de uma duologia fantástica sobrenatural que conta vivências trans e latinas nos Estados Unidos. A próxima indicação é Cromático, que conta a história de Lori Garcia, que tem o dom de ler mentes. Ela odeia essa habilidade e faz de tudo para não usá-la, até que, numa manhã qualquer, ela ouve uma melodia vindo diretamente dos pensamentos de outra pessoa. Não qualquer pessoa, mas Merli, uma garota instável e nem um pouco boba, que cai de paraquedas na vida dela e logo arrasta a nossa protagonista para o meio de uma investigação. E é claro que a gente tem um romance fofinho aqui e com boas avaliações na Amazon. Eu ainda não li, tá na lista. A última indicação dessa lista vai para Ela, Videogames e Muito Sobre Nós, que é um livro que conta a história de Ariel, uma pessoa não binária que acabou de sair do armário para todas as pessoas do colégio. E essa pessoa conhece Cristina, uma menina trans super divertida e de bem com a vida. E juntos eles vão protagonizar aquela comédia romântica adolescente clichêzinha que a maioria das pessoas gosta. Também ainda não li, tá na lista. E lembrando que tá disponível no Kindle Unlimited. É isso, essas foram as indicações de hoje. Fique à vontade para me deixar nos comentários, no Instagram e no YouTube. Me conta se você pretende ler algum livro dessa lista, se você já leu, qual é a sua opinião sobre a minha seleção, sobre os livros da lista. E compartilhe com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo. A gente se vê na próxima. E antes de encerrar esse episódio, eu queria contar para vocês que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, aqui no Anchor, no Deezer também e na Apple Music. Vocês podem pesquisar por Vire a Página ou no YouTube pelo canal Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, e eu vou colocar o podcast Vire a Página dentro desse meu canal, ok? Então dá uma força pra gente e recomendo o canal, recomendo o podcast, recomenda as coisas que eu recomendei para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.